E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora é hora de entrar em forma porque a gente vai abordar condicionamento físico. A gente vai buscar entender, compreender como efetivamente essa concepção de deixar o corpo em forma, condicionamento físico, vai nos direcionar para ter uma vida um pouco mais saudável e como efetivamente isso é cobrado no Enem. Tranquilo? Então, foca na tela que a gente vai historiar um pouquinho. A ginástica, enquanto atividade física, tem suas origens na pré-história, com a prática de caça e pesca para a sobrevivência. Porém, foi na Grécia que se destacou enaltecendo o viés estético e militar, usando a atividade física como preparo para as guerras. Nesse sentido, a ginástica é uma arte que, por meio do exercício especializados, visa aprimorar suas capacidades físicas, ou seja, condicionamento físico. Então, a gente disse que ia abordar condicionamento físico e começou falando de ginástica. Aqui, o principal tema que a gente vai utilizar vai ser a ginástica, porque vejam que a ginástica é essa parte da atividade que trabalha o desenvolvimento da capacidade física, que isso pode ser entendido e levado para o condicionamento físico, porque aqui a gente busca preparar o corpo, deixar ele em forma. Quando a gente faz essa análise do retrospecto histórico da atividade física, que a gente já mencionou aqui, qualquer coisa, acessa a plataforma Eduque para ver aulas anteriores, a gente já compreende que a atividade física é toda ação que a gente desenvolve corporalmente e, no caso da antiguidade, a gente consegue ver que ela tinha esse viés da sobrevivência. Então, a gente caçava, pescava, nadava, se atrepava nas árvores, então tinha esse viés sobreviver. Passado o tempo, a gente começa a desenvolver a atividade e ela vai se adequando e se ajustando para a necessidade. Por exemplo, na Grécia, eles começam a preparar e utilizar exercícios físicos, são atividades físicas mais especializadas, mais direcionadas. Também um pouco mais para frente, a gente começa a ver essa atividade sendo como um preparo para a guerra. Depois a gente consegue associar ela a uma prática de competição. Então vejam que tudo era apenas uma atividade que foi sendo adaptada, ajustada, e aí qual foi o objetivo final? Que aquela atividade tivesse um propósito. Antes era sobrevivência. Agora a gente pega essa prática e começa a inserir ela em um contexto em que eu vou preparar um indivíduo para determinada prática. E isso vai condicionar ele a ter um corpo preparado e contextualizado para aquela ação que ele vai desenvolver. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue direcionar que a capacidade física vão ser as ações que a gente vai desenvolvendo, né, que a gente vai treinando, e esse condicionamento é preparar o corpo para uma determinada ação. Tranquilo? Compreendido isso, a gente consegue seguir, né, consegue avançar e ter um olhar diferente acerca da temática. Eu quero que vocês observem essa imagem. Ela é um retrospecto da mitologia grega relacionada à prática, relacionada à ação da atividade física. Eu vou sintetizar aqui, porque não sei se vocês qualquer coisa, aperta pausa, tenta ampliar no zoom aí, mas em resumo, aqui é a história do Milton, se eu não me engano, e ele tinha um objetivo, querer ficar forte. Como que ele fez? Ele pegou um bezerrinho e começou a treinar com aquele bezerro. Na medida que o bezerro ia crescendo, ele também ia ficando forte. Olha, dá uma olhadinha de novo na tela. Cadê? Tela? Olha aí. Então, ó, na primeira imagem, ele ali, esmiudinho, o bezerro pequenininho, foi crescendo, foi ficando mais forte, virou um touro e ele também ficou um touro, parrudão. Mas qual foi a intenção? Aqui foi o de cargas. Quanto mais ele treinava, quanto mais ia crescendo, aumentando a carga, mais ele ia se desenvolvendo. Então o condicionamento dele foi se adaptando e se adequando àquela prática que ele ia desenvolvendo. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue efetivamente conceituar o condicionamento físico, que por definição significa simplesmente o estado de saúde física de uma pessoa e a capacidade de realizar atividades diárias e esportes. Trata-se de um estado do corpo em que a pessoa alcança melhorias do funcionamento músculo-esquelético e metabolismo por meio do aprimoramento na força muscular, potência, resistência cardiovascular, resistência muscular e flexibilidade. Voltando naquela ideia da mitologia, o que aconteceu? Ele foi treinando, se adaptando, aumentando a carga à medida que o animal ia crescendo e ele foi se ajustando. O condicionamento físico dele, a corporeidade dele
A musculatura foi se ajustando, se adequando para aquele tipo de prática. Então, nessa concepção, a gente consegue entender que o condicionamento físico nada mais é do que essa evolução e esse preparo que a gente vai dando ao corpo com base nas práticas que a gente vai desenvolvendo. Compreendido isso, a gente consegue avançar mais um pouco e fazer aquela recapitulação, porque aqui a gente mencionou o aspecto da saúde. Então, esse retrospecto de que saúde vai ser esse preparo em que no caso do condicionamento físico, a gente consegue ir aprimorando. Para isso, a gente tem que relembrar o que é saúde, já está na tela. Lembrem que, como vocês têm que fazer esse trabalho de interdisciplinaridade, é importante saber algumas definições e essa aqui de saúde é muito relevante para caso você queira usar no Enem, a depender da temática seria interessante, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença, e a gente já faz o link com qualidade de vida, que é a percepção de um indivíduo que o indivíduo tem acerca da vida dentro de um contexto do sistema cultural e nos valores nos quais está inserido, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. De forma geral, condicionamento, eu vou preparar meu corpo. Preparo o meu corpo para que ele se desenvolva e ele vai se desenvolver na medida em que eu vou treinando, adaptando ele para determinadas práticas. Nesse treinamento, eu vou desenvolver capacidades físicas. Lembrando que nesse retrospecto a gente consegue aprimorar a saúde, que a gente já acabou de mencionar, o que seria esse completo arcabouço de bem-estar. E aí a gente consegue desenvolver e definir qualidade de vida que vai estar relacionado ao seu contexto em que você vai estar pleno. Estando pleno, a gente avança e faz mais uma redefinição, que a gente já mencionou também, o que era capacidade física, que são elementos corporais treináveis, tal como força, flexibilidade e velocidade, que já é diferente de habilidade motora, que são elementos naturais com base no desenvolvimento humano. Andar, pular, rolar. Aqui a gente já vou também deixar explícito aí a definição de esporte para a gente relembrar qualquer coisa, plataforma Eduque, que a gente já mencionou também que é esporte, mas de alguma forma geral é uma atividade que a gente consegue regulamentar, tá bom? E tem esse viés da competição, de forma sucinta. Mas de forma geral, por que é importante definir capacidade física? Porque são elementos treináveis. As habilidades motoras vão ser vai ser o desenvolvimento natural. Então, tipo, eu sou bebezinho, fui lá, fui crescendo, fui aprendendo a engatear, me equilibrei, fui andando. Depois, quando eu já tenho um certo controle dessa habilidade, eu vou correr, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou rolar, eu vou bolar. Entendam que é um desenvolvimento natural. Agora, se eu quiser ficar mais forte, eu vou ter que fazer um trabalho de musculação. Se eu vou querer ser mais flexível, então eu vou fazer aquele treinamento de alongamento e tudo mais. Então veja que eu vou estar condicionando o meu corpo, levando ele para uma determinada prática com base no treinamento. Treinamento esse que eu linko à capacidade física. Tranquilo? Não vai ser algo natural. Naturalmente, você vai estar desenvolvendo as ações do aspecto da habilidade motora. Para eu trabalhar a força, a depender do que for, eu posso empurrar uma caixa e eu vou me movimentar, eu vou andar. Logo, eu estou trabalhando sim a habilidade motora, mas o meu objetivo é treinar a capacidade física, força, por meio de determinada ação, que vai ser, por exemplo, musculação, que vai condicionar o meu corpo para um determinado objetivo. Tranquilo? Acho que sim. Então, a gente conseguindo compreender tudo isso, a gente vai agora voltar e entender o que praticar, né? Mais do que o viés estético, a prática de atividade física deve ser estimulada a todos os indivíduos, independentemente do seu biotipo. Nesse sentido, as ginásticas se apresentam como uma alternativa dinâmica que visa aprimorar o condicionamento físico, visto que elas são abrangentes em suas esferas de atuação, desenvolvendo aspectos aeróbicos, musculares, força e resistência, sendo assim uma alternativa de lazer, saúde e conhecimento, o que é crucial para a formação de indivíduos conscientes corporalmente. Vejam como tudo faz sentido, nada é por acaso. A gente começou essa aula mencionando o aspecto da ginástica. Por que ginástica? Porque vejam que ela é mais abrangente. Ela vai desenvolver todo esse aspecto, todo o arcabouço em que a gente pode utilizar a capacidade física, atributos treináveis, força, flexibilidade, coordenação, velocidade, tudo dentro de um contexto
igual, né? Todo em contexto igualitário. E a gente vai aprimorando, ajustando, adequando e que vai ter essa abrangência de saúde, de lazer, de conhecimento. Então ela não vai apenas trabalhar um aspecto técnico. Por mais que ela seja técnica, ela consegue ser abrangente e no seu aspecto de capacidade física, a gente consegue atribuir diversos outros desenvolvimentos que vão auxiliar no nosso condicionamento físico de forma um pouco mais abrangente. Por que falar de ginástica? Ah, o esporte não faz isso? O esporte faz isso, o futebol, o futsal, o vôlei, ele vai condicionar o seu corpo sim. Porém, quando a gente pensa na ginástica, que vai ter aquele viés de treinamento para determinada prática, para determinada ação, com determinado objetivo, a gente consegue delimitar, a gente consegue identificar e padronizar os exercícios que vão ser desenvolvidos para aquela ação. Por isso que a gente começou falando de ginástica e consegue entender que a ginástica, nesse contexto, é o melhor exemplo e a melhor referência para a ação de atividade que a gente consiga aprimorar o nosso condicionamento físico. Entendido isso, a gente já citou aqui em aulas anteriores sobre o biotipo, porque quando eu vou identificar a ação que eu vou desenvolver para o meu corpo, a gente usa como parâmetro o biotipo. Para isso, a gente precisa entender o que é biotipo, então a gente vai recapitular rapidamente o que seria, mas eu já vou colocar em tela aí para vocês se contextualizarem. Vejam aqui 3 exemplos de atividades. Nós temos a ginástica rítmica, que a gente já tem ali como ação principal o trabalho e o desenvolvimento da flexibilidade. Temos a ginástica artística, Arthur Zanetti, salvo engano, que está ali no trabalho de força. Então vejam o desenvolvimento que vai ser, tanto quanto o levantamento de peso. No caso do Zanetti, tem o trabalho de resistência, tem o trabalho corporal, que é mais abrangente, porque ele vai desenvolver todo o aspecto do saltar, que seria a habilidade motora, o rolar, que é todo daquele aspecto da ginástica artística. Então vejam que cada atividade ela vai necessitando, requisitando determinados atributos do indivíduo. E quanto mais favorável, quanto mais propício for corporalmente, você vai ter mais facilidade. E isso não quer dizer que é algo condicionado, limitador e que você não vai conseguir desenvolver mais nada. Entendam que isso é apenas uma referência, tá? Biotipo seria nesse contexto. Então, a gente, analisando aqui, temos as três formas, né, de identificar biotipo corporal, que seriam os endomorfos, que é aquele que como característica principal seria bastante gordura corporal, né? Seria um bom direcionamento para ele, atividades de força, modalidade de força. Ectomorfos, que são corpos magros, longilíneos, que seriam aquelas pessoas um pouco mais compridas e magras, que aí teria uma modalidade que necessitaria ali um pouco mais de cardiorrespiratório, leveza. Um exemplo de atividade seria a própria ginástica rítmica que a gente mencionou anteriormente, e tem os mesomorfos, que são aqueles corpos em que o músculo está mais aparente. Que eu vou até voltar a imagem, que vocês vão conseguir, Vejam aí qual é o corpo que tem a estrutura muscular nitidamente visível. Ginástica artística. Ele faz um trabalho de musculação muito grande. Então, é nessa estrutura que a gente começa a identificar e direcionar determinados tipos de atividade. Então, a gente tem esses 3 elementos aí para identificar corporalmente, a gente consegue desenvolver algumas ações. E aí, a gente consegue ter as ginásticas como referência para o desenvolvimento do condicionamento físico. Então, atualmente, as ginásticas podem ser classificadas em 2 modalidades: competitivas, como as práticas nas Olimpíadas, e não competitivas, como as praticadas em academia. Como a gente está utilizando aqui como referência as ginásticas, pensa, o condicionamento físico vai ser o meu preparo para determinada ação que vai me levar a um desenvolvimento da saúde, que vai ter essa amplitude de me performar corporalmente, né? Trabalhando a minha capacidade física. E aí, como a gente utilizou a ginástica como referência, a gente vai ter aquela que vai ser numa vertente mais competitiva, que seria a Olimpíadas, por exemplo, que são desenvolvidas naquele campo de treinamento, a competição, ginástica rítmica, a gente já vai mencionar, mas seria essa coisa um pouco mais técnica. Já nessa parte não competitiva, a gente desenvolve no nosso cotidiano. Como assim no nosso cotidiano? Academia é um exemplo, às vezes no ar livre tem muita prática de ginástica. Ai, professor, ginástica é muito técnica, eu não trabalho. Sim, basta ter calma, a gente já vai colocar em tela.
Então, como primeira referência aqui, nós temos a ginástica artística, ou olímpica, né? Que é uma modalidade onde os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos oficiais. No masculino tem argolas, barras, cavalo com alça, salto sobre a mesa e solo sem música. No feminino nós temos as paralelas assimétricas, salto sobre a mesa, solo com música e trave de equilíbrio, revelando força, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e controle do corpo. Então vejam que, a partir do momento em que eu consigo identificar quais serão as capacidades que eu vou desenvolver, eu vou condicionar o meu corpo até um bom desenvolvimento, um bom desempenho naquela ação que eu vou realizar. Aqui vejo que ela é bem ampla nas modalidades dentro de um mesmo segmento. Aqui é ginástica artística, mas dentro desse segmento eu tenho diversos aparelhos que vão ser diversos exercícios que eu vou ter uma determinada habilidade um pouco mais desenvolvida. Por exemplo, nas barras assimétricas, a gente tem um trabalho um pouco mais de força. Já no solo, que são aquelas performances que a gente faz mais salto, tem o rolamento, mas tem impulsão, tem coordenação, tem agilidade. Então, vejam que mesmo sendo do mesmo segmento, tem diversas práticas que são realizadas de forma distinta e que o seu preparo, o seu treinamento, ele vai ser de acordo com aquela ação que você objetiva, a fim de que o seu condicionamento esteja adequado, ou seja, que você esteja preparado para aquele determinado tipo de prática. Tranquilo? Além dessa, nós temos a ginástica rítmica, que é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais baseados no elemento do balé, da dança teatral, uma mistura de arte, criatividade e capacidade física, cuja execução é realizada em sincronia com música. Por isso que é rítmica, porque vem desse sinônimo de ritmo, né? A gente vai ter a musicalidade ali representativa e a gente tem os diversos aparelhos. Nós temos as massas, que são aquelas duas... como eu posso colocar para vocês, dois palitinhos, vamos colocar assim, temos o arco, temos a corda, bola e a fita. Dessa forma, aqui a gente já tem um trabalho um pouco mais plástico, um pouco mais artístico, como a gente já mencionou, um pouco mais musical. Aqui o desenvolvimento da flexibilidade é o principal elemento que a gente vai em foco, né? E aí o condicionamento físico vai o quê? Levar um trabalho de flexibilidade, ou seja, são um pouco mais elásticos, o trabalho de alongamento ele é um pouco mais extensivo, e aí a gente consegue entender que a gente está condicionando, preparando o corpo para aquele determinado tipo de prática, ou seja, aqui a gente vai ficar um pouco mais molinho, tranquilo? Então, seguindo, também temos a ginástica aeróbica, que é uma modalidade onde se executam padrões de movimentos aeróbicos complexos de forma continuada e com alta intensidade originários na dança aeróbica tradicional, utilizando a estrutura e o estilo da música e interpretando. Então, é aquele 5, 6, 7 e 8, para um lado, para o outro, empurra. Puxa, e aqui a gente vai seguindo. Então, o que seria a ginástica aeróbica? Aquela que eu vou condicionar, aqui já vai ser um trabalho de cardiorrespiratório, porque a gente vai estar movimentando, acelerando. Então, mais rápido, mais rápido. Então, aqui tudo é um trabalho de condicionamento físico, voltado para esse viés de preparo, de aquecimento, em o que o cardio a gente vai estar ali mais acelerado, mais intenso. Então, vejo que tudo é ginástica, mas cada uma vai condicionando o seu corpo por um viés diferente, entendo? Por isso, porque a gente escolheu ginástica? Porque ela é ampla, mas ela é focal, ela é direcional. A gente vai conseguindo sistematizar ela e direcionar ela para diversos e diferentes objetivos, tranquilo? Então aqui a gente também temos ginástica acrobática, que é uma modalidade de grande exigência física e técnica, com particularidades de exigir também dos seus praticantes uma boa expressão artística e ritmo musical. Aqui seria a arte circense. Vejam a imagem, identifiquem a imagem e tentem buscar corporalmente compreender qual seria o condicionamento. Aqui a gente tem que ter musculatura, estrutura, né, consciência corporal, tanto minha quanto em relação ao outro, que é para a gente poder ter esse trabalho de confiança, né? Porque a gente vai estar necessitando, dependendo um pouco do outro, mas em que a gente vai ter que ter esse controle, domínio corporal, em que eu vou ter que estabilizar, né, corporalmente aquela determinada ação. Então vejam que aqui o trabalho ele é um pouco mais técnico, um pouco mais performático, tranquilo? Esses são exemplos, tudo que a gente vai trabalhando no viés de ginástica, tá? A gente está condicionando o nosso corpo, né, condicionamento corporal,
para determinadas ações, tudo com o mesmo elemento, ginástica. Por quê? Porque trabalha essa parte do treinamento de forma mais abrangente. Temos aqui a ginástica para todos, que é uma modalidade bastante abrangente, que objetiva promover o lazer saudável, proporcionando bem-estar físico, psíquico e social aos praticantes por meio de práticas diversas, tais como jogos, danças, elementos gímicos. Volta para mim e vamos só contextualizar tudo que eu já mencionei. A gente iniciou abordando o aspecto da saúde, que a gente sabe que é muito mais amplo do que não ter doença. Tranquilo? A gente já viu que vai para o viés da capacidade, da qualidade de vida, que é esse perfeito bem-estar. A gente está trabalhando condicionamento físico, que é preparar o corpo, deixar ele em forma para determinada ação. Essa ação, ela se desenvolve por meio de treinamento, que a gente tem como base as capacidades físicas. Elas são muito bem elaboradas e desenvolvidas por meio das ginásticas que são abrangentes. Nesse caso da ginástica para todos, a gente consegue completar toda essa esfera porque a gente vai ter esse trabalho da saúde, a gente vai ter esse trabalho do ser, a gente vai ter essa prática de lazer em que todo mundo consegue se desenvolver. Condicionamento físico nada mais é do que você se desenvolver e ter preparo de si. É simplesmente isso. E aí a gente já tem essa concepção atual do mundo fitness, que diante da crescente busca por um estilo de vida ativo, inúmeras práticas corporais foram criadas, reorganizadas e ressignificadas, visando promover uma oferta capaz de atender essa grandiosa demanda que havia sido criada. Então aqui a gente já tem nessa busca, nesse preparo de condicionar meu corpo, eu quero estar em forma, eu quero estar fitness, a gente tem o Pilates, tem o CrossFit que tem crescido, deixa eu ver, tem trilha, deixa eu ver mais que tem Le Parkour, então vejo que todas as ações que o CrossFit nada mais é do que um funcional de marca, mas de forma geral são essas ações que a gente acaba desenvolvendo para preparar o nosso corpo. Eu quero ficar em forma, condicionar ele, mas eu vou estar em condição dependendo da atividade que eu desenvolver, do objetivo que eu quero. Se eu for para o balé, eu vou ter um condicionamento, um preparo mais aeróbico, um pouco mais flexível. Já se eu for para me preparar, por exemplo, para um treino, deixa eu ver, de luta, por mais que eu tenha um pouco de flexibilidade, eu vou ter que ter um pouco mais de agilidade, um pouco mais de força, um pouco mais de explosão. Então, a depender de cada ação, a gente consegue direcionar. E como a gente já mencionou anteriormente, isso muito vai ter a ver com o seu biotipo. Então, tudo é uma questão de uma coisa vai se relacionando e interligando com outra. Tranquilo? E aí aqui a gente tem uma esfera que nos direciona para entender, sim, para que eu vou me condicionar? Por que eu vou me limitar? Porque a gente consegue entender que a atividade física, ela tem diversas vertentes e diversos objetivos. Aqui a gente consegue minimizar doenças cardiovasculares, evitar câncer, doenças pulmonares, também tem as doenças relacionadas aos distúrbios do metabolismo. Então aqui a gente consegue entender que o condicionamento não é uma prática, uma ação que visa limitar você corporalmente, mas que visa lhe preparar e lhe propiciar o desenvolvimento adequado para a ação que você objetiva desenvolver. Tranquilo? Então aqui como benefício a gente já pode citar aqui, ó, manter o condicionamento físico em dia é importante para melhorar a memória e a função cerebral, controlar o peso e o colesterol alto, reduzir riscos de ataque cardíaco e do câncer, construir músculos e forças e diminuir o risco de lesões, né? É aquela reflexão daquela frase que todo mundo diz, no pain, no gain. É treinando que se tem resultados, né? Então, sem treino, sem ganhos. Então, aqui tem essa dinâmica de compreender os benefícios, como a gente já mencionou, e aí, finalizando tudo isso, a gente apresenta o mapa mental só para resumir tudo que já foi mencionado. Temos condicionamento físico, que vai ter essa abordagem da capacidade física, que vai ser objetivado em relação ao treinamento e que vai nos direcionar para um corpo mais fitness, porque a gente está se preparando corporalmente, né? A estrutura física. Que é o preparo corporal, como a gente mencionou, e como estrela dessa aula, temos a ginástica. A dica é manter o foco, e a gente mantém o foco treinando, e a gente treina praticando o quê? Exercícios. Então, temos um exercício em tela sobre tudo que a gente já mencionou aqui. Como eu já falei, para fazer as respostas, os exercícios do Enem, a gente faz o quê? Começa pelo comando. Então, ó, considerando as expectativas sobre as feminilidades produzidas pela mídia nas revistas mencionadas a práticas de exercícios, tem corroborado para a construção de uma feminilidade
Aqui é trabalho de interpretação textual. Você vai voltar no texto e buscar identificar nesse texto o que ele fala sobre a construção da feminilidade. Então, vocês vão pausar, vão tentar ler o texto de uma forma geral, vocês vão buscar identificar, mas eu vou ler só o comecinho porque eu já sei, como eu já estudei essa atividade aqui, a gente já tem uma resposta bem no começo do texto. Vamos lá, ó. Em Forma é uma revista destinada às mulheres. As expectativas de consumo que podem ser produzidas ou que se encontram no horizonte de uma feminilidade urbana, contemporânea, impelida à disputa no mercado afetivo masculino. As mulheres da Em Forma são jovens e heterossexuais. Então aqui já deu, tá até em parêntese, as mulheres são jovens e heterossexuais. Quando a gente vai lá para as alternativas, tem explicitamente qual é essa definição, ó. Hegemônica, que normatiza a heterossexualidade e a jovialidade. Como que as mulheres são? Heterossexuais e joviais. Hegemônica, porque quer dizer o que? Hegemonia. É quase um sentido de igualdade, né? De todo mundo ali daquela revista vai ter esse direcionamento. Tranquilo? Então a gente consegue responder mais uma questão, acho que em relação ao tempo. Vai dar em tela 3, 2, 1. Mais uma vez, começa do comando. O fenômeno social identificado em relação à presença do corpo na sociedade indica que você vai ter que responder e acompanhar na plataforma Eduque a resposta. Lá tem todos os outros exercícios. Vejo vocês numa próxima aula, espero que vocês gostem e se preparem, se condicionem, porque o Enem é uma questão de treino. Então, no pain, no gain, foco, vamos se preparar, vamos nos condicionar e arrasar no Enem. Vejo vocês na próxima e até lá!